Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Destino. Aliás, nós vamos começar uma série hoje que vai mexer com você, vai abalar suas estruturas. O nome da série é Os 5 Pilares da Vida. Os 5 Pilares da Vida. O que eu vou te ensinar essa semana? Número 1, administração do tempo. Quem não entende o valor do tempo não tem a moeda dessa geração. Quem não entende o valor do tempo não tem a moeda dessa geração. A moeda dessa geração não é o dólar, não é o euro, é o tempo. É com o tempo que você vai comprar o que realmente importa. Nós vamos falar também sobre outro pilar da vida, que é a família. Depois nós vamos falar sobre saúde física e emocional, que é outro pilar. Se você descamba fisicamente ou emocionalmente, mentalmente, acaba tudo. Nós vamos falar sobre finanças, porque é com dinheiro que você paga toda a tua vida. E, é claro, vamos falar sobre espiritualidade, contato com Deus, que é o que garante todas essas coisas em equilíbrio. Então, prepara seu coração, porque essa semana vai ser fortíssima a série Os 5 Pilares da Vida. E sabe qual vai ser o episódio de hoje? Wesley, você tem noção? Tempo. Nós vamos falar sobre o pilar da vida, que é o tempo. Você, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Brunel, quero ser seu professor de vida, para quem não me conhece ainda, para quem está chegando agora. Seja bem-vindo. Hoje nossa aula é sobre o valor do tempo. Você vai gostar muito, então não deixa de dar o teu like, de compartilhar com quem precisa escutar sobre os 5 pilares da vida, que é a série dessa semana. Hoje o episódio sobre o tempo. Não deixa também de estar inscrito nesse canal e no canal da Casa de Destino, que é por onde nós vamos passar todos os nossos programas de 2025. Porque além do Café com Destino, nós teremos outros programas, só que esses outros programas vão passar pelo canal da Casa de Destino, tá bom? Então, assim, para você ser um aluno do Café com Destino, muita gente me pergunta, Thiago, como é que eu faço para ser um aluno do Café com Destino? É muito simples. Você tem que estar inscrito nesse canal e no canal da Casa de Destino. Você precisa estar lendo um dos nossos livros, ou Princípios Milenares, ou Especialista em Pessoas, ou Emoções Inteligentes, ou Dinheiro Emocional, algum dos nossos livros. Descubra Seu Destino. Tem que estar lendo um dos nossos livros. E na bio do seu Instagram, que é aquela apresentação do seu Instagram, está escrito ali, aluno ou aluna do Café com Destino, com o emoji do cafezinho, que é o nosso símbolo, nosso emoji aqui do Café com Destino. Tá bom? Entendido? Seja um aluno, vale a pena, é gratuito, você só precisa cumprir essas 3 partes aí, fazer a sua parte para você poder se considerar um aluno, uma aluna do Café com Destino. Vamos entrar na aula de hoje, a série 5 Pilares da Vida, a aula de hoje, o valor do tempo. Anote essa frase, papel e caneta na mão, vamos começar anotando. O tempo voa. Anote essa frase. O tempo voa, mas a boa notícia é que você é o piloto. O tempo voa, mas a boa notícia é que você é o piloto. Ou seja, o tempo está voando, o tempo não para, não dá para engarrafar o tempo, não dá para voltar atrás, tá? Não dá para rebobinar a vida. A vida está passando, ela só vai para frente. Então nós temos que aprender a administrar essa moeda caríssima e justa, que é o tempo. Porque dinheiro, uns têm, outros não, mas tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas. É o que você faz com o teu tempo que determina quem você vai se tornar. É como você administra seu tempo que determina se você tem recursos ou não, se você tem amigos de verdade ou não. É onde você investe seu tempo que as coisas que realmente valem, que realmente importam, voltam para você. Ou seja, quero muito que minha família seja equilibrada. Amanhã a gente vai falar sobre família, né? Então você tem que investir tempo nela. Mais do que investir dinheiro, mais do que investir qualquer outra coisa, é investir tempo. Olha o que diz Salmos capítulo 90, versículo 12. Salmos capítulo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que nós alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que a gente alcance um coração sábio. Ou seja, quando a gente aprende a contar nossos dias, a administrar bem nosso tempo, a gente alcança também sabedoria junto com isso. Você sabe quem escreveu Salmos 90, Wesley? Você que é um teólogo? Não, claro que não. Errou. E você, ólogo? O Theo errou. E o ólogo? Não fala. Moisés, né? Salmos.
chutou, ia chutar Noé. Tu ia chutar Noé, mas ele falou Moisés, acertou. Salmo 90 foi escrito por Moisés e ele nos ensina, dizendo, nós temos que aprender a contar os nossos dias, para que a gente alcance um coração sábio. Vale a pena, vale a pena. O tempo voa, mas você é o piloto, administre bem o seu tempo. Primeira coisa que eu quero te ensinar hoje, papel e caneta, número 1. Como aproveitar o tempo? Você está levando a sério a tua vida. Né? Não é possível que você vai levar na brincadeira algo tão sério que é a sua vida. Então, como você aproveita bem o seu tempo? Número 1, aproveitar o tempo. Como, Tiago? Fazendo agenda diária. Você precisa, para administrar o seu tempo, ter uma agenda diária. Eu não saio de casa sem saber o que eu vou fazer. Eu vim para cá sabendo que eu tenho café com destino 6h57 da manhã, depois eu tenho uma reunião tal hora, depois tal isso, vou almoçar hoje com os empresários amigos, depois vou tal isso. Eu tenho minha agenda determinada. Você não pode simplesmente viver a vida à lá vão ter. Você tem uma organização. Você precisa saber qual é o teu caminho. Isso é muito importante, aliás, essencial. Aproveitar o tempo é administrá-lo bem. Anote isso. Aproveitar o tempo é administrá-lo bem. Então, número 1, você tem que ter uma agenda diária. Número 2, você precisa de ajuda de pessoas. Por quê? Quando você não tem pessoas te ajudando na administração do tempo, você tem que fazer tudo sozinho. Um exemplo. Eu estou aqui dando aula para vocês, então hoje eu não consigo levar meus filhos na escola. Mas eu tenho uma pessoa que me ajuda com isso. Se eu não tivesse essa pessoa, eu não poderia estar dando aula, eu teria que estar levando meus filhos na escola, afinal de contas eles entram 7. E a gente começa aqui às 6h57 da manhã. Então, existem coisas que você vai precisar de pessoas. Vai precisar de pessoas. Então mantenha bons relacionamentos, e ter bom relacionamento é um dos pilares da vida, mantenha bons relacionamentos para que você possa ter pessoas com quem contar. Tiago, é muito difícil ter pessoas com quem contar. Concordo. Concordo, é difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. Então você vai realizar. Vai acontecer. Então, para você aproveitar o seu tempo, você tem que ter uma agenda diária. Você faz agenda diária? Faz agenda semanal? Você faz, Welly? Sim. Você tem noção do que você vai fazer, né? E essa noção do que vai fazer é muito importante para te dar um norte, para te dar um destino. Segundo, ajuda de pessoas. Não dá para você tocar a vida sozinho. Às vezes você vai precisar da ajuda de um familiar, de um amigo, de um companheiro de trabalho. Imagina eu ter que fazer isso aqui sozinho. Não dá, eu tenho uma equipe aqui comigo. Quando você tem ajuda de pessoas, você administra melhor o seu tempo. E quando você tem uma agenda diária, você também gere melhor o seu tempo. A terceira dica que eu quero te dar sobre aproveitar o tempo é ter uma lista de prioridades. Lista de prioridades. Por quê? Porque existem coisas que você vai ter que decidir na hora. Você está com a agenda diária, mas apareceu uma urgência. Aí você tem que decidir entre urgência e prioridade. Isso é urgente? Eu tenho que fazer, mas é prioridade? É o que eu teria que fazer hoje? Quando você entra nessa lista de urgência e prioridade, você consegue focar mais na administração do tempo. Porque senão a gente vive de urgência em urgência, de apagando fogo aqui, apagando fogo ali, e não faz o que tinha que ter sido feito. Então, prioridades são mais importantes do que urgências. Anote isso. Prioridades são mais importantes do que urgências. Apesar que a urgência a gente não vai deixar para lá. Mas a gente também não vai colocar de lado as prioridades. Agora, quais são os maiores roubadores, os maiores ladrões do nosso tempo? Quais são os maiores roubadores, os maiores ladrões do nosso tempo? Número 1, os prazeres da vida. Anote aí, os maiores ladrões do tempo. Os prazeres da vida. Eu estava conversando com os meninos antes de a gente começar a aula de hoje, que existem prazeres lícitos e prazeres ilícitos. Então, por exemplo, eu amo ir para a praia. Quando eu vou para a praia, eu me relaxo. Quando eu vou na praia, eu me sinto ótimo. Ótimo. É um prazer lícito. Não tem lei contra isso. Você não está desagradando a Deus por causa disso. Ótimo, você vai à praia. Mas você não vai, mesmo sendo um prazer lícito, você não vai poder viver esse prazer. Não dá para ficar na praia todo dia. Aliás, o prazer, ele enjoa. O excesso de prazer paralisa, enjoa. E também você perde teu tempo. Prazeres são os maiores roubadores de tempo que existe.
Só que existem agora, gente, os prazeres ilícitos. São aqueles que você não pode fazer em público, senão você pode ser preso, como, por exemplo, usar drogas. Usar drogas eu nunca usei na vida, mas deve dar algum prazer, porque as pessoas usam. Dá alguma coisa, porque as pessoas não param de usar. Ou seja, dá prazer, mas além de não ser lícito, ainda vai roubar todo o seu tempo e seu dinheiro também. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, que quem vive dos prazeres, ainda que esteja vivo, na verdade já morreu. Quem vive para os prazeres, ainda que viva, na verdade já passou, já morreu. Os prazeres não foram feitos para serem usados a todo momento. Grandes reis caíram porque banqueteavam pela manhã. O banquete é uma coisa para você fazer uma vez ou outra, para celebrar. Mas tem gente que quer viver de banquete. Tem gente que quer viver de prazer. É por isso que os vícios se apresentam. É por isso que a pornografia, o vício na pornografia não para de crescer. Porque as pessoas viciam em prazeres, na sua maioria ilícitos, porque até os lícitos nos atrapalham quando são feitos fora de hora. Imagina os ilícitos. Então, o que nós temos que fazer? Substituir prazeres, porque o ser humano não consegue ficar sem prazer. Então, substitui um prazer ilícito por um prazer divino. Por exemplo, eu amo estar na presença de Deus, escutar louvores, ler a Bíblia, ajudar as pessoas. Prazer mais do que lícito, divino. Então, nós temos que aprender a substituir prazeres, porque os prazeres são os maiores roubadores de energia e de tempo do ser humano. Os prazeres são os maiores roubadores de energia e tempo do ser humano. Então vigia, preste atenção. Preste atenção. Hoje, como é que eu faço para ter prazer na lei de Deus? Nas coisas de Deus. Eu criei uma rotina, lembra que a gente falou sobre agenda diária? Eu criei uma agenda diária em que Deus está o tempo todo nela. Eu acordo de manhã, faço meu devocional, depois venho aqui dar aula para você, estou falando de Deus de alguma forma também. Saio daqui, toda a minha rotina é em cima de prazeres lícitos e prazeres divinos, coisas que agradam a Deus. Então é muito importante que você reveja suas amizades, reveja sua rotina diária e reveja aonde você está depositando seu prazer. Porque prazeres são substituíveis. Anote isso, prazeres são substituíveis. Então, nos maiores roubadores de tempo, prazeres da vida. Segundo, pessoas erradas. Ai. Pessoas erradas. É quando pessoas que não eram para estar na tua vida entram. E aí elas roubam muito o teu tempo. Elas te botam em problemas que você não era para entrar. Elas roubam a tua energia. Ou seja, depois dos prazeres da vida, pessoas erradas são os maiores ladrões de tempo que existe. Terceiro, falta de propósito. Quem não tem propósito, aceita qualquer proposta. Quem não tem propósito, aceita qualquer proposta. E aí, na proposta errada, você rouba ou é roubado o seu tempo. Então a gente tem que tomar uma decisão hoje. Nessa segunda-feira precisamos tomar uma decisão. Está na hora de despertar e começar a fazer o que tem que ser feito. Está na hora de começar a levar sua vida a sério. O tempo está voando, mas você que é o piloto, você que administra. Então você precisa aproveitar bem o seu tempo, ter uma agenda diária, ter a ajuda de pessoas, listar suas prioridades, lutar contra os roubadores, contra os ladrões de tempo, que são os prazeres da vida, as pessoas erradas e a falta de propósito. Se eu tenho propósito, ando com pessoas certas e tenho poucos prazeres na vida e esses prazeres são lícitos e divinos, trabalhar dá prazer? Nem sempre. Ir à academia dá prazer? Nem sempre. Mas tem que fazer. Tempo uma vez perdido, nunca mais se recupera. Tempo uma vez perdido, nunca mais se recupera. Então leve a sério a moeda do tempo. Porque tudo que realmente importa você vai comprar com ela. Sua família, você vai comprar com tempo. O amor da sua vida, você vai comprar com tempo. Sabedoria, você vai comprar com tempo. Fé, você vai comprar com tempo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir custa tempo ou custa dinheiro? Tempo. Sabedoria vem com a convivência com os sábios. Custa tempo ou custa dinheiro? Tempo. Tem que dedicar-se aos sábios. Ou seja, não tem jeito.
O tempo é a moeda da nossa geração e você vai passar para outro nível. Nesses 5 pilares da vida que nós vamos te ensinar essa semana, nessa série super especial, o episódio de hoje é o tempo, o valor do tempo. Se você começar a colocar isso em prática, você vai para o próximo nível. Se você colocar a administração do tempo, se você levar a sério isso, você vai para uma próxima estação. O tempo é a moeda dessa geração. O tempo é a moeda dessa geração. O tempo é uma coisa tão importante que o que você vende quando você trabalha para uma empresa não são só suas capacidades, é o teu tempo. Você não vende só suas capacidades, eu faço isso, faço aquilo, mas não posso vir aqui. Você vende teu tempo também, você fica lá de 8 da manhã às 5 da tarde, um exemplo. As pessoas vendem seu tempo. E outras estão comprando o tempo das outras para ganharem mais tempo. Ou seja, o que diferencia uma pessoa comum da extraordinária é o nível de inteligência e sabedoria que ela tem. Vou repetir. O que diferencia uma pessoa comum da extraordinária é o nível de sabedoria que ela tem. Uma pessoa que tem nível de inteligência e sabedoria vai saber usar muito bem o tempo. E é por isso que eu quero só fazer um adendo aqui. Não perca, você que é meu aluno, minha aluna, não perca o próximo método Destiny. Aqui, na Casa de Destino, na nossa sede, no nosso auditório, você vai ter uma experiência de excelência. Manhã, tarde e noite, estudando sobre princípios que dão certo há milênios, você vai se tornar uma pessoa rara, uma raridade. Todo mundo vai querer fazer fila para aprender de você, para comprar de você, para fazer negócio com você, para ser teu amigo. Porque quando você cumpre esses princípios, você entra num próximo nível. E uma das coisas que nós ensinamos no método Destiny é como você ter inteligência e sabedoria. Porque só assim você vai administrar muito bem seu tempo e passar para um próximo nível de verdade. Eu te desafio. Enquanto está passando as imagens do método Destiny aqui, ó, e você está acompanhando, eu te desafio você a participar da próxima turma. Invista teu tempo no que vai transformar o teu destino. Invista o teu tempo no que vai transformar o seu destino. E o método Destiny vai transformar a tua caminhada aqui na Terra. Já são milhares de alunos que passaram presencialmente com a gente pelo método Destiny e tiveram suas vidas completamente transformadas e para muito melhor. Então eu quero te desafiar, não é um convite só, é um desafio para quem já se considera um aluno meu a estar no próximo método Destiny. Hoje nós estamos terminando nosso episódio sobre o tempo. Amanhã nós vamos voltar falando sobre família, a importância da família, não importa qual o modelo da sua família, qual é a realidade da sua família hoje, a família é a base emocional que vira um pilar para a nossa vida. E nessa série, os 5 pilares da vida, nós estudamos sobre o tempo hoje, mas família também é algo que nós vamos estudar. Nós vamos estudar ainda sobre vida financeira, saúde física e emocional, espiritualidade. São outros pilares da nossa vida e se você colocar em ordem esses 5 pilares, você vai crescer de uma forma que nunca imaginou. Então acompanha todo o Café com Destino dessa semana, porque vai valer muito, muito a pena. Eu desejo paz e prosperidade. Deus te abençoe e até amanhã, às 6h57 da manhã. Você e toda a tua casa estarão aqui.